Você tem filhos e está preocupado com o surgimento dessas novas variantes do coronavírus? Várias notícias falando que aumentaram o número de casos em crianças. Será que isso é verdade? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu tenho certeza que você já viu alguma notícia falando que o surgimento das novas variantes do coronavírus, ele está aumentando o número de casos da doença em crianças e que a variante pode fazer com que a doença se agrave, que essa criança que antes estava protegida do coronavírus, agora ela pode sim ser acometida pela forma grave da doença. Sobre esse assunto eu conversei com a infectologista pediatra, a doutora Milena Thaise, falamos sobre essas novas variantes, sobre a questão da escola, do distanciamento, tratamento precoce, uso de ivermectina, enfim, tem muita informação para você que quer garantir a saúde do seu filho ou da sua filha durante essa pandemia, principalmente nessa fase que a gente está vivendo. Mas antes da entrevista, eu quero te convidar para se inscrever no canal, para quem ainda não é inscrito aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, curtir esse vídeo e sabe o quê? Lembra daquela pessoa, daquela mãe, daquela amiga que, como você, também está com aquele coração apertadinho nesse momento? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa e nos ajude a propagar essas informações, que são muito importantes nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo. Primeiramente, agradecer essa oportunidade. É sempre importante falar desse tema tão atual, né? Intrigante e até desconhecido em alguns aspectos. E realmente a gente percebe algumas notícias falando sobre o aumento de casos em crianças, aumento de gravidade, mas assim, comparando com as ondas anteriores, não há aumento de gravidade, não há maior acometimento de casos de gravidade em crianças e adolescentes. O que está acontecendo é que essas variantes, elas são têm uma maior capacidade de transmissibilidade. Ou seja, mais pessoas estão adoecendo. Pessoas de todas as faixas etárias estão adoecendo mais, inclusive crianças. Só que a grande maioria das crianças e dos adolescentes continuam tendo quadros leves, como a gente já sabia da primeira onda, né? A gente viu alguns casos no Ceará, em São Paulo, algumas notícias, e quando a gente vai ler um pouco melhor as notícias e as situações, geralmente são crianças com comorbidades. Então, as crianças que geralmente precisam internar por Covid são crianças muito pequenininhas, prematuros, bebezinhos menor que 3 meses, ou crianças com comorbidades. Crianças previamente saudáveis, raramente elas vão ter quadros graves. Pode acontecer, né? A gente pode até falar disso depois, sobre a síndrome inflamatória sistêmica, pode acontecer, mas são raros casos. Então, no momento, vendo vários depoimentos de colegas infectologistas de outros estados e percebendo a nossa realidade local, não está havendo mais casos graves em crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes estão mais expostas, porque as outras faixas etárias também estão se contaminando muito. Então, a gente está vendo mais casos de criança com quadro respiratório agudo, que nem todos eles são Covid. A gente está entrando numa fase de influenza, de vírus sincicial respiratório. Então, não é só Covid que está circulando. E os casos de crianças graves não ultrapassaram os casos de crianças graves da primeira onda. Então, dizer que está cometendo mais crianças com maior gravidade no momento não é verdade. Depois, se você quiser, eu posso falar dos dados aqui do nosso estado, que também confirma isso. Era isso que eu ia perguntar. Quais são os dados aqui do nosso estado? Né? A gente está vendo aí essa questão da falta de leitos para pessoas adultas. E como é que está para criança? Tem muita criança internada? Então, antes de falar da atualidade, eu vou falar um pouquinho da onda anterior para o pessoal entender melhor. Então, na onda do que o pico foi em junho, julho, né, aqui no estado, a gente teve uma taxa de ocupação de leitos pediátricos baixíssima. Totalmente diferente dos anos anteriores, que nas épocas de inverno, né, maio, junho e julho, a ocupação de leitos aumenta muito nas crianças, na faixa pediátrica, por causa das infecções respiratórias. Vírus sincicial, que causa bronquiolite, influenza, que causa gripe, H1N1, que causa o quadro gripal mais grave. Nesse ano, devido ao confinamento, nós tivemos uma taxa de ocupação de internação em enfermarias e UTI muito mais baixo do que o habitual. Tivemos, sim, casos de crianças que precisaram internar com Covid,
Mas, como eu já falei, foram crianças com comorbidades. Tivemos alguns óbitos na primeira onda, sim, mas comparados aos adultos, é um número muito pequeno, né? Em comparação, não há nem como comparar. Mesmo aquelas com comorbidades, elas ficam menos graves do que os adultos com comorbidade. E as que foram óbitos eram crianças doentes, com câncer, com doenças neurológicas, doenças pulmonares, cardiológicas, mas crianças saudáveis tiveram alguns quadros virais, algum quadro mais grave com relação à síndrome inflamatória, mas não houve óbito em nenhuma criança previamente rígida, na primeira onda. Nessa onda atual, estamos vendo a mesma realidade da onda anterior. Então, tem hospitais privados aqui em que a UTI pediátrica, ela foi cedida para os adultos, porque a taxa de ocupação estava baixa. E aí, os adultos estão precisando mais. Essa UTI, não é que a criança ficou sem UTI, eles foram remanejados para um setor menor, com um pouco menos de leitos, porque não estavam precisando, né? E a UTI pediátrica, que tem mais leitos, foi cedida para os adultos. O hospital de referência aqui do estado, o Hospital Maria Alice Fernandes, da parte do SUS, também continua sem casos graves de Covid e sem óbitos de Covid nessa onda. Certo? Então, o que eu posso dizer é que não há uma diferença ainda em relação ao que a gente viveu nos últimos meses e na onda de junho e julho. Não há cometimento nem maior mortalidade em crianças nesse momento no nosso estado. Quais são as comorbidades que colocam as crianças aí nesse grupo de risco? Então, tá. Em relação à literatura mundial, né, eles falam que prematuros, crianças abaixo de 1 ano teriam maior risco, pacientes cardiopatas, pneumopatas, principalmente aqueles que têm fibrose cística, que é uma doença crônica pulmonar, muito comum, é mais comum na faixa etária pediátrica e adolescente. Crianças com doenças crônicas, como doenças dos rins, nefropatias, cardiopatias, diabetes, obesidade, doenças que modificam o sistema imunológico, ou seja, doenças imunossupressoras que levam a uma diminuição da imunidade, seriam os principais grupos de risco. Síndromes genéticas que também possam portar o imunodeficiência, que é o que a gente chama, né, diminuição da imunidade, também seriam grupos de risco. Isso é que a literatura mundial coloca para a gente. Em relação à nossa realidade local, de maio para cá, que foi quando começou o maior número de casos, a gente percebeu que as crianças que mais complicam realmente são as oncológicas no nosso meio, as crianças muito pequenininhas com alguma comorbidade, tipo neuropatas, pneumopatas, prematuros, mas a maior mortalidade realmente foi em crianças oncológicas. Certo. Milena, como saber que o seu filho está com Covid? O que é que os pais devem ficar atentos? Como é que a gente pode ter esse diagnóstico, né? Já que os sintomas se confundem com tantos outros. Para a gente falar de diagnóstico em criança, a gente precisa falar de epidemiologia. Como essa criança adquiriu Covid? Então, os vários estudos no mundo inteiro, né, dos Estados Unidos à Noruega, da Austrália ao Japão, digamos assim, eles demonstram o seguinte: a maioria das crianças que pegaram Covid pegaram de algum adulto. Diferentemente do que se falava no início da pandemia, que as crianças poderiam ser potenciais transmissores, se pensando na epidemiologia do vírus influenza, que é o vírus da gripe. Mas no decorrer dos primeiros meses de pandemia, nesses países asiáticos e europeus, eles começaram a estudar essa dinâmica, né, de transmissão viral e perceberam que não, que as crianças não tinham a mesma importância na cadeia de transmissão do vírus como tinha na gripe, né? E as crianças que adoeceram eram crianças que estavam dentro de casa e que pegaram de adultos, dos seus pais, dos seus tios, de adultos que conviviam com eles dentro do domicílio. Então, primeira coisa para pensar em Covid em criança é epidemiologia. Teve contato com alguém doente, algum adulto jovem, algum adolescente que adoeceu antes que ele e que confirmou Covid? Porque simplesmente pelos sinais e sintomas é muito difícil a gente diferenciar Covid de gripe, de resfriado comum e de diversas outras viroses que a gente tem por aí. As outras viroses dão dor de garganta, dor de cabeça, coriza, obstrução nasal, dor no corpo, tudo que uma criança com Covid pode ter. Porque a maioria das crianças com Covid, elas têm quadros leves, muito leves. Febre baixa, obstrução nasal, referem dor no corpo. As crianças maiores que conseguem explicar o que estão sentindo melhor,
os adolescentes, crianças maiorzinhas, que conseguem definir que estão sentindo alteração do olfato e do paladar, aí sim é uma pista importantíssima para se pensar em Covid-19. Mas em crianças menores que não conseguem definir esses sinais específicos, mais específicos da doença, não são característicos exclusivamente da Covid, mas são muito, como é que eu posso dizer, específicos para a Covid-19, a alteração do olfato e do paladar. Mas em relação a outros sinais e sintomas, realmente é difícil, você vai ter que sempre associar a outras pessoas que tiveram doentes no domicílio. Ou na escola, que é mais raro, muito mais raro a criança pegar Covid na escola, né? Muito mais comum ela pegar Covid em casa ou nas pessoas com quem ela convive normalmente, mas é esse questionamento do contato prévio com alguém doente. Você falou aí em escola, né? Tem muitas mães, inclusive a gente recebeu várias dúvidas sobre isso. É seguro mandar a criança para a escola nesse momento agora? Então, vamos lá. Escola é um tema que tem sido muito debatido, né? A gente tem vários exemplos de outros países no mundo inteiro mantendo escolas abertas, mesmo no lockdown, justamente por causa disso, né? Se percebeu em vários estudos que as crianças pegavam menos Covid na escola do que em casa, né? Do que nas crianças que ficaram dentro de casa com suas famílias. Por quê? Porque os pais saem para trabalhar, os adolescentes e adultos saem para visitar outras pessoas e traziam Covid para dentro de casa. Então, na França, na Austrália, na Noruega, na Inglaterra. Na Inglaterra, no lockdown de novembro, dezembro, eles fizeram o bloqueio nacional, como eles chamam, lockdown, mas mantiveram as escolas abertas. E a taxa de transmissão da doença em adultos caiu, mesmo com as escolas abertas. Ou seja, manter as escolas abertas não interferiu em manutenção ou aumento do número de casos, na experiência deles, assim como em várias outras experiências. Alguns questionamentos, algumas perguntinhas os pais precisam se fazer nessa decisão de levar ou não o filho para a escola. Sempre deixando claro que isso é a decisão da família, né? A escola está lá, ela é segura, dentro realmente de todas as normatizações exigidas. Se isso for seguido, realmente é mais seguro. As crianças lá dentro, elas seguem os protocolos. Para a nossa surpresa, as crianças, elas se adaptaram muito bem ao uso de máscara, mais do que até muitos adultos, a gente tem visto isso na prática. E aí o pai e a mãe, na sua decisão, vão ter que se fazer alguns questionamentos. Meu filho é uma criança saudável ou é uma criança que tem alguma doença de base? Um cardiopata, um pneumopata, um diabético, né? Alguma doença que leve a algum grau de imunodeficiência. Não, meu filho não tem nenhuma doença de base, ele é uma criança saudável. Ótimo. Primeiro ponto para ir para a escola, né? Segunda pergunta, meu filho está adaptado ao ensino remoto? Ele se adaptou bem, ele está feliz, ele não quer ir para a escola, ele está tranquilo, ou ele realmente precisa dessa interação social, das aulas presenciais, que a gente sabe que essa interação social para crianças e adolescentes é extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo, intelectual, neurológico, psicológico, né? Então, segunda pergunta. Não, meu filho não quer voltar para a escola, ele está bem adaptado ao ensino remoto. Então, vocês vão discutir com o filho de vocês a decisão do retorno escolar, né? Terceira pergunta, meu filho faz uso de algum medicamento que diminua a imunidade ou que possa prejudicar a evolução dele na escola? Né? Então, sempre tudo isso é importante conversar com seu pediatra. O que a gente pode dizer é que a maioria dos pediatras realmente estão muito preocupados com essa ausência escolar presencial, principalmente na rede pública. Essas crianças já estão sem escola há um ano, para um ano, dia 17 de março. As escolas da rede privada voltaram em meados de setembro, né? Tiveram as férias de final de ano e agora voltaram em fevereiro. E isso realmente fez diferença, esse retorno escolar. A gente percebe que muitos estudos aqui e fora daqui já estão demonstrando crianças com distúrbio de ansiedade, sinais depressivos, que a diminuição das atividades ao ar livre e a diminuição da interação social são fatores importantes para desencadear esses sinais e sintomas depressivos e ansiosos. Então, assim, são essas perguntinhas. É saudável? Está adaptado ou não ao ensino remoto? Meu filho mudou de comportamento durante a pandemia? Durante o ensino remoto? Diminuiu a qualidade de aprendizado? Ele não consegue se concentrar? É uma criança que está mais
ou talvez agressiva, ou mais relaxada, não está conseguindo se alimentar bem, ou está se alimentando mais do que o normal. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Sempre pensando que o benefício da aula presencial realmente é de grande monta para essas crianças. Mas tudo tem que ser pesado e individualizado. Não tem uma receita de bolo, né? Tem que ser pesado e individualizado. Uma mãe mandou uma pergunta para a gente, perguntando se crianças com síndrome de Down, elas têm mais risco se contraírem Covid. E quer saber se deve mandar o filho para a escola ou não. Teoricamente, teriam, porque eles têm uma síndrome genética que cursa com algum grau de imunodeficiência. Tem alteração no epitélio ciliar, que pode ter mais infecções respiratórias, né? Teoricamente. Mas conversando com colegas que atendem, que têm ambulatórios e consultórios específicos de síndrome de Down, eles disseram que na prática não aconteceu casos graves de Covid em crianças com síndrome de Down. Tiveram vários casos de crianças com síndrome de Down com Covid que evoluíram como um resfriado comum sem gravidade. Então, é realmente fazer a perguntinha. Meu filho está bem em casa, sem interagir com as outras crianças, sem ir para a escola. A gente está aqui para síndrome de Down. Todo estímulo é muito importante, né? Para o desenvolvimento, para cognitivo, intelectual, motor, né? Então, isso tem que ser pesado com a família e, sim, discutido com o pediatra que acompanha a criança. Na teoria, teria mais risco. Na prática, a gente não está vendo isso no dia a dia. Certo. Milena, com relação a protocolos de segurança para essas crianças, os pais que decidiram mandar os filhos para a escola, além de toda essa questão do uso de máscara, da higienização das mãos, tem algo mais que eles podem fazer para garantir ainda mais a segurança dos filhos? Então, na escola, né, as escolas que estão abertas, elas realmente têm protocolos muito seguros, né? Então, sempre mandar o filho com mais de uma máscara. Então, é obrigatória a troca de máscaras a cada 2 a 3 horas, e tem escolas que realmente estão cobrando isso de forma enérgica. Eles falam no microfone, hora de troca de máscaras. Infelizmente, alguns pais não mandam máscaras extras. Então, é importante a troca da máscara, porque a máscara ela tem um tempo útil de proteção. Né? Quando a gente fala, molha a máscara, o uso muito tempo faz com que aquela proteção diminua. Então, mandar os filhos com mais de uma máscara para a escola, sempre a máscara reserva, orientar os filhos na hora do intervalo, de não abraçar, não beijar os colegas, manter um distanciamento, na hora de lanchar, que for tirar a máscara, tentar se afastar um pouco para se alimentar, depois que colocar a máscara, pode voltar a ter contato com os alunos mais próximos, se tem contato físico, se por acaso acontecer contato físico por algum motivo, né, sempre lembrar de passar o alquinho na mão. Então, mandar os filhos com a máscara extra, o álcool na mão. E o ponto principal, né? Não mandar seus filhos com nenhum sinal de resfriado comum para a escola. Esse é o maior ponto de segurança para que as escolas funcionem sem maior risco. A conscientização dos pais, dos responsáveis, para que mesmo uma simples coriza seja o suficiente para não mandar a criança para a escola. Porque a gente não tem como diferenciar se uma simples coriza vai ser uma rinite, vai ter um resfriado, vai ter uma gripe por influenza ou vai ser Covid. Então, realmente, o principal ponto de segurança é esse. Não mandar crianças para a escola com nenhum tipo de sinal respiratório, mandar sempre máscaras reservas, orientar seus filhos sobre o distanciamento e mandar sempre o álcool gel na bolsinha da criança. Milena, com relação à prevenção, na verdade, com relação à vacina, a gente recebeu uma dúvida de uma mãe perguntando se a vacina de BCG, ela induz aí a defesa da Covid-19, tem um filho de 9 anos, quer saber se pode repetir, né, a BCG que o filho tomou quando era bebê. Tá. Então, isso daí foram alguns questionamentos que foram feitos, porque alguns estudos mostraram que países que utilizavam a BCG de forma rotineira nos bebês tinham menos mortalidade, menos casos graves, mas isso na prática não se confirmou, certo? Esses dados epidemiológicos até agora não têm confirmação, porém existem estudos sim no Brasil e em outros países em andamento para avaliar isso, mas é tudo muito empírico ainda. O que a BCG faz, ela realmente imunorregula algumas respostas a algumas infecções, além da tuberculose. Pode acontecer algumas regulações imunológicas para ter uma resposta melhor a algumas infecções. Mas isso, para a COVID, realmente não está determinado, é preciso mais tempo,
e mais estudos para determinar. Empiricamente, a gente não tem como recomendar isso ainda. E a criança que recebeu a BCG lá atrás, ela não precisa repetir a dose, né? Não, a gente não orienta a repetição de BCG. Raros são os casos nos protocolos de vacinação para BCG, de indicação de repetição da BCG. São muito raros, muito específicas as indicações. Essa não é uma delas. Mães que perguntaram também se podem dar ivermectina para proteger o filho do contágio. Então, a ivermectina ela tem algumas contraindicações na infância, principalmente peso e idade. Então, a gente não recomenda em crianças menores que 4 anos ou que pesem menos que 15 quilos, certo? Não há segurança no uso dessa droga nessa faixa etária e nessa antropometria, nesse peso. Né? Nas crianças híbridas, saudáveis, não há nenhuma indicação de fazer profilaxia. Porque elas não vão ter casos graves, elas vão ter casos leves, né? E a gente nunca orienta a automedicação. Se você quer pensar em fazer alguma medicação para o seu filho, para se manter profilaticamente, é importante que você discuta com o pediatra. A ivermectina é uma droga com poucos eventos adversos, que já é usada na pediatria, que já é usada para os adultos para tratar parasitoses, escabioses, pediculose, piolho. Não tem efeitos colaterais importantes. O pessoal fala da hepatite, mas aí são outras situações. Não é corriqueiro ter hepatite medicamentosa por ivermectina. Porém, toda automedicação corre riscos. Então, sempre que você for pensar em fazer alguma medicação para o seu filho, converse com o pediatra. O primeiro questionamento é, seu filho tem alguma comorbidade? Ele tem uma doença de base que pode se agravar se ele tiver, né, infectar por Covid? É o primeiro questionamento. Se não, nós, pediatras gerais, infectologistas, não estamos recomendando nenhum tipo de profilaxia para crianças saudáveis. Para crianças que têm alguma doença, aí a gente se questiona, a gente discute com o pediatra assistente, com a mãe, com a família, orienta, e de acordo com a vontade da família, baseado em alguns estudos, que já tem algumas evidências, a gente pode ou não prescrever a ivermectina. Mas isso não deve ser feito como automedicação. Ótimo. Outra dúvida de uma mãe que mandou aqui para o Guia Viver Bem, com relação ao RT-PCR, quando fazer? Né? E ela também questionou se o filho está com sintomas de Covid e o médico do plantão não passa o RT-PCR. É certo isso ou não? Então, o melhor momento de colher o RT-PCR, né, o swab nasal que faz a pesquisa do RNA viral, é entre o 3º e o 7º dia de doença, do início dos sintomas, para ser mais específico, né? Então, sempre entre o 3º e o 7º. Preferencialmente entre o 4º e o 5º dia. Foi onde se mostrou maior sensibilidade, ou seja, maior positividade para o teste, né? Em relação à criança estar com sintomas de Covid e o médico não pediu o teste, primeiro, o médico vai avaliar justamente isso. Em que momento da doença ele está. Se ele tiver num momento muito precoce, não há indicação de solicitar, porque vai dar muitos falsos negativos. Se ele tiver num momento muito tardio, acima de 7, 8 dias, também vai dar falso negativo. Então, a primeira pergunta é essa: qual o período de doença que a criança está, para poder coletar o teste? Se não vai ser um teste que vai ser coletado, não vai ter nenhuma significância para se tratar ou não essa criança, ou se conduzir ou não essa criança, porque está fora do prazo de melhor positividade, certo? Se o médico não pedir e a criança está no período certo de coletar e a mãe quiser fazer, a criança deve procurar o pediatra da criança, que é quem tem mais proximidade, ou um médico especialista, um infectologista, um pneumologista, que esteja lidando melhor com isso. Na verdade, muitos casos de Covid, muitas vezes por dificuldade de coleta na criança, por dificuldade até mesmo de ter material para todo mundo, principalmente na rede pública, casos muito leves, nem sempre são colhidos, realmente são coletados. Mas se a mãe tem um convênio, se ela tem a necessidade de confirmar ou não isso, até porque, por exemplo, tem um adulto doente em casa, tem um idoso, e ela precisa saber se essa criança realmente está com Covid ou não, ela realmente pode partir para outros colegas e pedir ajuda para se coletar. Se tem epidemiologia de pessoas doentes em casa, com doença de base ou idosos, é importante que essa criança faça diagnóstico sim. Milena, com relação ao tratamento precoce, a gente sabe que nos adultos ele está sendo bem recomendado, né, por alguns médicos. Criança também precisa do tratamento precoce? Da mesma forma que a profilaxia? Não.
Crianças saudáveis, elas não vão evoluir de forma grave. Não há indicação de nenhum tratamento precoce. 95% das crianças vão evoluir com quadros leves, no máximo moderados. São aqueles que já têm uma tosse, já tem algo infiltrado no raio-x, mas que não evoluem para a gravidade, certo? Então, o tratamento precoce não é indicado de rotina. O tratamento precoce, em alguns centros, cada instituição tem a sua autonomia para definir o tratamento precoce, e cada médico pediatra também tem sua autonomia para defender ou não o tratamento precoce. O nosso serviço, né, a gente trabalha no hospital universitário, a gente fez um protocolozinho de tratamento precoce, porque nós trabalhamos com crianças graves. No hospital universitário onde eu trabalho, a gente trabalha com crianças graves, crianças cardiopatas, pneumopatas, nefropatas, que se elas tiverem Covid, elas realmente podem complicar. Mas me pergunte se eu usei alguma vez esse tratamento precoce. Eu acho que eu usei uma vez. Nem os nossos pacientes graves, com doenças graves, precisaram utilizar tratamento precoce, porque eles não evoluíram para a gravidade. Nenhum dos nossos precisaram de ventilação mecânica. Teve apenas um óbito das nossas crianças, que foi bem no início da pandemia, e que era uma criancinha que tinha uma doença pulmonar e neurológica bem grave. Ela não pegou lá no hospital, ela pegou em casa, e chegou para o Maria Alice, porque era o hospital de referência, né, na época só internava lá, e ela foi a óbito. Mas ela era uma criança muito grave, realmente. Mas dos demais, nenhum precisou usar, não. Todos evoluíram bem. Milena, só para a gente concluir, com relação à síndrome multissistêmica inflamatória, que também é tema de muita apreensão das mães, recebemos várias dúvidas sobre esse assunto. Realmente é grave? Como é que ela começa a surgir? Quando uma criança que teve Covid assintomática pode desenvolver essa síndrome? Tá, vamos lá. A síndrome inflamatória multissistêmica, MISC, para em inglês e SIMP, no português, né, no Brasil, que a gente está chamando, SIMP, foi detectada pela primeira vez na Inglaterra em abril, né, justamente depois do maior pico de casos lá. Então, é uma doença que a gente chama de pós-viral, é uma manifestação da Covid tardia, né, uma criança teve contato com Covid há 3, 4 semanas atrás, geralmente algum pai, algum irmão, alguma avó, algum adulto doente em casa, ele não teve nada ou teve um quadro muito leve, como a maioria, e depois de 3 a 4 semanas começa a desenvolver um quadro inflamatório, que é como se fosse a fase inflamatória do adulto, que acontece depois do 7º dia de doença, 6º, 7º dia, é como se a fase inflamatória da criança estivesse acontecendo 3 a 4 semanas depois, né, do contato inicial com o vírus. Nesse período, começa a haver produção de anticorpos e diminuição do vírus nas secreções. A maioria das crianças não tem mais o vírus nas secreções nasais e orofaríngeas. Elas têm a sorologia positiva. Então, realmente se vê que é uma complicação pós-infecciosa, uma complicação inflamatória. Para falar disso, a gente precisa primeiro colocar algumas coisas. É uma síndrome muito rara, certo? Uma incidência baixíssima, que pode acometer crianças saudáveis, sim, mas existe uma certa predileção para 2 grupos de risco, obesidade e asma na infância, certo? O que a asma na fase aguda não causa nenhum maior risco, como a gente tem visto, pode ser um fator de risco para a síndrome inflamatória. Uma asma descontrolada, uma asma que a mãe não acompanha, criança no médico, que não usa as medicações adequadas. É uma síndrome muito rara. No nosso estado, tivemos, na primeira onda, até início de agosto, 12 casos confirmados. Tem uma ideia como é pouco. É muito pouco comparando a quantidade de crianças doentes e a quantidade de adultos doentes, né? Dessas 12 crianças, nenhuma foi a óbito. Não teve nenhum óbito. Dessas 12 crianças, nem todas precisaram de UTI, né? E a gente vê em alguns estudos de outros países que um percentual até maior que as nossas precisaram de UTI, precisaram de ventilação mecânica, mas na nossa realidade, o Hospital Maria Alice Fernandes, eu deixo aqui o meu testemunho de competência da equipe da UTI de lá, eles trabalharam muito bem com essas crianças, eles têm experiência com essas crianças. No UOL a gente teve uns 3 casos de síndrome inflamatória também, na pediatria, todos com uma boa evolução. Por que a boa evolução? Porque o diagnóstico tem que ser precoce. Então, o pediatra na UPA, no posto de saúde, no consultório, no ambulatório, precisa pensar. Primeira coisa de uma criança com febre, que não tem nenhum foco definido para essa febre. Não está gripada, não está com dor na barriga, não tem diarreia, não está com lesão de pele. Então, é uma febre sem foco. Febre de 3 dias, sem nenhum foco. Os pediatras
nesta pandemia, tem que lembrar de perguntar à mãe, teve alguém com Covid em casa 3 a 4 semanas atrás? Então, essa é a primeira pergunta, primordial. Se sim, tem que entrar a síndrome inflamatória como diagnóstico diferencial. E o que é a síndrome inflamatória? Ela é grave? Ela pode ser grave, mas nem sempre ela é grave, como todo mundo alardeia aí. Ela tem um espectro de quadros mais leves a quadros muito graves. Então, a gente teve crianças graves, teve crianças com quadro intermediário, teve crianças com quadro leve, que nem precisou ir para a UTI. Né? E a mortalidade no nosso estado é 0, certo? Porque o tratamento prontamente aplicado, ele é extremamente eficaz. Tá? Então, é uma síndrome rara, pode ser grave, pode acometer crianças saudáveis, mas tem uma predileção pelas crianças com obesidade e asma, mas que o tratamento eficaz e precoce, aí sim, o tratamento precoce específico, que não é o mesmo tratamento da doença aguda, né? Usa corticoide, imunoglobulina e outras drogas, o tratamento precoce é primordial. E isso salvou a vida de todas as crianças aqui do estado que tiveram a síndrome. Tanto no privado, quanto no público. E nessa segunda onda ainda não tiveram casos ou já? Então, teve alguns casos, pouquíssimos casos que ainda estão para definição, ainda tem alguns casos para definição de novembro para cá, mas também nenhuma mortalidade que a gente tenha conhecimento. A gente faz parte de um grupo de discussão do estado, né, sobre essa síndrome, sobre essas crianças. A gente tem acompanhado essas crianças no ambulatório. A gente acompanha nesse momento 10 crianças que tiveram a síndrome. Todas estão evoluindo bem, no momento sem sequelas. Sequelas cardíacas, sequelas intestinais, sequelas de um modo geral. A gente faz uma triagem, acompanha elas bem de perto e até agora tudo bem. Mas tem alguns casos ainda que precisam fechar diagnóstico que a gente está aguardando. Não houve aumento do número de casos comparado à primeira onda em relação à síndrome inflamatória ainda. Pode acontecer? Pode. Mas ainda não aconteceu. Aumento de casos. Você tem uma ideia? O Hospital Maria Alice agora, o Varela, outros hospitais de modo geral, eu fiz uma pequena pesquisa, a gente sempre está em contato, não tem nenhum caso de Covid grave, nem nas UTIs privadas agora, nem nas UTIs públicas. Coisa boa. Milena, só para a gente encerrar, eu queria que você desse aí as principais orientações para os pais nesse momento, com relação à Covid-19, para acalmar o coração das mães. Eu estou vendo muitas mães nervosas, né? Quais são as orientações para que os pais e as mães consigam seguir, né, com as crianças nesse tempo? A gente tem 2 grupos importantes aí na pediatria, que são as crianças pequenas, os escolares e os adolescentes. Né? A gente percebeu que os adolescentes realmente se infectaram mais nessa segunda onda, nessa última onda. Provavelmente porque houve uma exposição maior, né? Eles se libertaram um pouco mais nesse período de verão, né? Não foi o início das aulas que aumentou o número de casos de adolescentes. Antes disso, o número de casos já estava mais alto. O início das aulas não impactou em nenhum aumento de número de casos em crianças e adolescentes nesse momento, como também não impactou em setembro. Ao contrário, em setembro nós ficamos 2 meses, setembro e outubro, sem nenhum caso praticamente de Covid nas escolas. O caso de Covid na escola que surgiram foram de crianças que pegaram fora e levaram para dentro da escola. Então, o que eu quero dizer principalmente é que o que acontece dentro da escola é reflexo do que está acontecendo fora dela, na comunidade. Se há uma alta taxa de transmissão fora, existe sim chance de ter casos dentro da escola, mas muito menor. A taxa de transmissão interescolar é muito menor. Então, para aqueles pais que querem e estão com medo de botar seus filhos de volta na escola, mas querem muito, percebem essa necessidade, tentem. Conversem com seus filhos e tentem. Para vocês fazem um teste, né? Eu acho que vale a pena para o benefício das crianças. Essas crianças precisam voltar às aulas, principalmente nas públicas. Né? Então, se têm vontade, se querem tentar, tentem. A escola é segura. Mas, primeiro, vocês podem ir na escola, conversar com a coordenação, com os orientadores e ver como é que está o protocolo, se realmente está adequado ao que vocês esperam. Né? O que eu posso dizer é que as escolas que a gente conhece estão adequadas. Certo? Primeiro ponto. Segundo ponto. Crianças têm casos mais leves, internam menos e transmitem menos Covid. Isso são dados epidemiológicos muito robustos, que a gente aprendeu, algumas lições a gente aprendeu nesse ano de pandemia, né? Crianças têm casos leves, crianças saudáveis têm casos leves,
internam menos e transmitem menos. Elas têm menor carga viral, porque tem um quadro leve, frustro e rápido. Então, elas têm menos vírus na sua cavidade oral. Então, isso é um fator positivo para as crianças. Terceiro, síndrome inflamatória. É uma síndrome rara, ela pode ser grave, mas com tratamento prontamente instituído precoce, ela realmente é resolvida. E as crianças evoluem bem, certo? Que mais que eu posso orientar? A orientação em relação ao domicílio é que os pais sempre tenham cuidado de, quando saírem, usar máscara, ter todas as medidas, as crianças também. As crianças, elas realmente se adaptaram muito bem a essa pandemia, em termos de medidas de distanciamento e uso de máscara, a gente se surpreende, né? E com relação a mais orientações, não automediquem seus filhos, certo? Procurem médicos, não é urgente você medicar o seu filho, né? Você tem que procurar o seu pediatra ou ir num pronto atendimento, mas não fiquem automedicando com ivermectina ou com outras medicações, porque toda medicação, ela tem um risco, né? Por menor que seja, um paracetamol tem risco, né? Então, a gente tem que saber o momento certo de medicar. Crianças saudáveis, não precisa. Criança com comorbidades, precisa ser discutido entre família, médico da criança e especialistas, para se chegar a um definidor comum. Obrigada, Milena. Eu espero ter ajudado a esclarecer algumas coisas, né? A gente tem vivido essa realidade na pediatria aqui no estado, né, na cidade, e realmente a nossa experiência com crianças é bem melhor do que em adultos, realmente.